Na noite desta quarta-feira, 28/9, a Comissão de Economia e Finanças da Câmara Municipal de Osasco realizou uma audiência pública para a apresentação dos resultados fiscais do município, referentes ao segundo quadrimestre de 2023 e ao consolidado do ano. A reunião foi presidida pela vereadora Elza Oliveira do Podemos. Os resultados foram anunciados por Bruno Mancini, titular da pasta de Economia e Finanças do município, e por Karine Simões, subsecretária do Tesouro. Karine falou da importância da Lei de Responsabilidade Fiscal e do controle dos gastos públicos. Então, dentro do que foi aprovado, é uma previsão de receita de 4.927.477. Então, até o momento, ao final do segundo quadrimestre, a gente arrecadou 55% do que foi previsto, sendo 59% da receita corrente, 2.842.200, e 25 milhões de receita de capital, em torno de 25 milhões. Até o fim dos anos 90, muitos municípios tinham dificuldades em fechar as contas. Karine comentou o aumento da arrecadação da cidade, que ficou além do previsto do ano de 2023 pela Lei Orçamentária Anual. Muito desse aumento aconteceu por causa da maior arrecadação do Imposto sobre Serviços, o ISS, explicou a secretária do Tesouro. E o ISS, que ele cresce numa linha de inflação, vai em torno de 6%. Então, a gente não tem uma queda, ela não tem uma arrecadação conforme o crescimento, como o Bruno falou. Mas, de forma geral, quando alguém fala a arrecadação diminuiu, de maneira geral, ela não diminui, ela cresce em relação ao ano seguinte, com algumas ressalvas em algumas receitas, mas a receita própria, a receita do município, ela sempre avança, ela nunca recuou, ela sempre cresce. Já as despesas foram de 3,61 bilhões para o ano de 2023, segundo a Lei Orçamentária Anual. Com isso, a cidade teve um superávit primário, receitas menos despesas correntes, de 275 bilhões. Outro dado que chamou a atenção foi a despesa com pessoal, que passou de 1,4 bilhão, contudo dentro do limite de alerta de 48,60. Osasco gastou 36,25% deste valor, cumprindo a meta estabelecida com despesa pessoal. 2/3 de um orçamento e executamos 53%. Então, aqui, mantendo todo o custeio da máquina pública, mantendo todos os contratos vigentes, todas as políticas públicas atuais, que não são poucos, como a Elza disse, que tem muito projeto bom aí. No final da audiência pública, nossa equipe de reportagem entrevistou o secretário Bruno Mancini, responsável pela Secretaria de Finanças, que fez um resumo dos valores apresentados, e conversamos também com a vereadora Elza Oliveira, que presidiu os trabalhos e destacou a transparência com que se arrecada na cidade de Osasco. Primeiro, a responsabilidade, que o município tem com as contas, a transparência. A gente sabe que a gente vem cumprir aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que também há um comprometimento muito grande do governo do prefeito Rogério Lins em fazer as contas estarem sempre em dia e aplicadas da melhor maneira possível, graças ao trabalho que vem sendo desenvolvido através da Secretaria de Finanças e também da Secretaria de Planejamento. Nem sempre o que a gente quer, como bem disse a Karine, porque nós estamos nas pontas, os vereadores, nem sempre o que a gente quer, o que a gente traz, é possível ser realizado ou é possível ser realizado no tempo em que a gente precisa ou que o município precisa. Mas a gente entende que, de certa forma, isso vai ser analisado com muito carinho para que seja colocado, seja em virtude por intermédio de alguma emenda nossa, ou de alguma emenda de algum deputado estadual, ou de algum deputado federal, que é importante também que esses recursos venham para a nossa cidade para compor o que a gente já tem de recurso. Então, o trabalho do Gerson Pessoa também tem sido fundamental nesse sentido. Recentemente, o deputado destinou 11 milhões em emendas para que o terceiro setor tenha aí mais um gás, e o terceiro setor também trabalha diretamente nas pontas. Então, acho que, de hoje, a responsabilidade que a gente tem com a transparência e com a aplicação desse recurso, afinal de contas, desde que o prefeito Rogério Lins assumiu esse município em 2017, nós tínhamos uma arrecadação de 1 bilhão e 700 milhões, e hoje a gente já tem 5 bi, ou seja, a gente vem nessa crescente, e isso graças a uma boa gestão e a uma ótima responsabilidade. Como eu
dei exemplo aqui, né? É como as responsabilidades que a gente tem com o nosso dinheiro dentro da nossa própria casa. A gente recebe o nosso salário e a gente precisa destinar uma parte para o aluguel, uma parte para o lazer, quando sobra. E aí eu sempre que penso no lazer, eu penso numa política pública nova, sabe? Porque a gente cita o cartão Nosso Futuro, que é uma política pública que atende as pessoas em vulnerabilidade, 225 por família. Ou seja, tudo isso só foi possível graças à arrecadação do município, que cada vez está crescendo mais, a responsabilidade que o município tem com as suas contas e com o seu povo. Porque essa política pública ela impacta diretamente o povo. E nós somos o único município no Brasil com uma política pública própria. Porque os outros municípios, lógico, a gente tem outros programas do governo federal que atendem as nossas famílias vulneráveis e são fundamentais. Mas eu acho que de tudo isso é a responsabilidade que fica de um governo que tem apreço pelo povo. Queria que você fizesse um resumo dessa audiência pública aqui no município de Osasco, no Poder Legislativo. Bom, é sempre um prazer a gente poder vir aqui discutir e trazer uma discussão que para mim, só faz sentido nesse lugar que é a Casa do Povo, que discute as leis, que discute o futuro da cidade, que é sobre a dissociação entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Erra quem acha que uma é inimiga da outra. Então, a gente tem demonstrado com esses números que é, sim, possível ter responsabilidade fiscal, né, mantendo os indicadores positivos de arrecadação e de controle das despesas, ao mesmo tempo em que a gente evolui na despesa, entendendo que o cidadão tem que estar em primeiro lugar. Então, todas essas despesas públicas, elas estão com olhar para o cidadão. Quando a gente fala do funcionalismo, é o servidor que está lá prestando um serviço público de qualidade, cada vez mais de qualidade para o povo. Então, eu acho que esse é o principal resumo dos números dessa audiência, que demonstram que a gente está, sim, num processo de evolução muito consistente da nossa arrecadação, claro, né, com sinais de alerta a respeito da atividade econômica nacional, mas que a gente tem os mecanismos de fazer esse gerenciamento. Sobre o impacto da dívida, né, é mais ou menos como na nossa casa, né? Às vezes a gente herda dívidas, né, dos pais, dos antepassados e precisa ser quitado. Isso é natural, né? O fato da gente ter quitado a ponte metálica recentemente, que tinha sido virado um precatório, não é demérito nenhum a outros governantes, mas sim da responsabilidade que o prefeito Rogério Lins tem em manter as contas em dia. Se a gente não faz esses pagamentos com regularidade, garante segurança jurídica e financeira e fiscal para o município, a gente não tem as condições de atrair grandes empresas como a gente atrai para que se instalem aqui. Essas empresas não teriam essa mesma segurança que elas têm ao vir para cá, instalar sua sede, apostar no nosso município, como essas gigantes vêm fazendo. Então, é um trabalho coletivo, a gente precisa fazer e duradouro, né? Então, um trabalho de responsabilidade em relação aos gastos, para acertar bem no gasto, para que o dinheiro que é do povo seja bem respeitado. A gente tem visto que as desonerações que foram feitas no ano passado, né, especialmente ao setor de combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, tem impactado negativamente na nossa arrecadação, e esse é o motivo de alerta para que a gente tenha a responsabilidade de não expandir o gasto como podia ser feito no passado. Já o ISS é a nossa principal arrecadação, ela é maior do que todas as transferências que vêm de Estado e da União juntas. Então, tudo que a União e o Estado bota no município de recurso, né, o que não é um volume baixo, né, ele é menor ainda do que o nosso ISS, que é a nossa principal arrecadação. Por isso é tão importante a gente lutar para que, na reforma tributária, a autonomia dos municípios sejam respeitadas. É na cidade que as pessoas moram, né? Quando a gente pergunta onde alguém mora, é na cidade que ela fala. Ela não fala, moro no estado de São Paulo, moro no país, a não ser que esteja fora do país, né? Então, nada mais justo do que ficar na cidade o recurso do imposto que é pago, e que as pessoas possam estar mais próximo de quem decide como ele vai ser aplicado. Ou seja, o Departamento de Finanças tem trabalhado com a transparência, como foi feito hoje aqui, mas principalmente mostrando à população onde o dinheiro está sendo aplicado. Qual é a próxima estratégia agora nesse... Já estamos praticamente em dezembro, né? Tem alguma métrica, alguma estratégia nesse sentido de arrecadação, ou vai ficar dentro desse parâmetro que vocês mostraram aqui?
É importante a gente frisar que a gente fez uma estratégia diferente esse ano, especialmente em relação ao IPTU. A gente adiou o início do recebimento do IPTU para que as pessoas pudessem ter um pouco mais de fôlego no início do ano e pudessem começar a pagar só a partir de março a primeira parcela ou quem faz o pagamento à vista. Isso vai dar um fôlego um pouco maior de arrecadação para a gente em novembro e dezembro, que são as últimas parcelas de quem faz o parcelamento em até 10 vezes. Por outro lado, a gente também adotou esse ano uma estratégia importante de recuperação de créditos tributários e não tributários, dos quais as pessoas tinham dívidas históricas. Então, a gente fez o perdão de todas as dívidas que tinham até R$20 mil na sua origem, que tinham a data até 2007. Isso beneficiou mais de 40 mil famílias, seguramente, e injetou na cidade R$70 milhões que as pessoas, ao invés de pagar para a prefeitura, podem fazer outros investimentos e consumir na cidade. Dívidas especialmente de IPTU. Além dessas dívidas, que são mais recentes, essas de 2007 para trás, de 2008 em diante, as pessoas, e essas que eram maiores do que os R$20 mil lá em 2007, elas puderam fazer parcelamentos em até 36 vezes, com descontos progressivos de juros e encargos, para que pudessem colocar sua situação em dia. Muito em breve, a gente vai apresentar um novo projeto aqui na Câmara, para que a gente dê mais prazo para essas pessoas. Mais de 12 mil pessoas fizeram acordos e estão pagando essas dívidas que estavam atrapalhando a vida das pessoas. E, logo na Câmara, a gente vai prorrogar por mais um período e dar mais condições de parcelamento para as pessoas que ainda não conseguiram fazer essa regularização, assim que, claro, a Câmara apreciar e aprovar.